Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 13. Amém. Todos encontraram? Vamos ler, igreja. Que diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai que estás nos céus, queremos te enaltecer, Pai, te adorar, te glorificar, Deus. Pai, te glorificar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui no culto da bênção, Senhor. De estarmos aqui, Pai, porque nós atentamos para a Tua voz, para a voz do Teu Santo Espírito, para nós estarmos aqui bendizendo, Pai, te glorificando. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito, que sempre está a nos convencer das nossas condições, Pai. Pai, não é mérito nosso de estarmos aqui, Deus, não foi por força própria, mas foi o Teu Santo Espírito que nos trouxe aqui, Pai, para Te adorar, Deus, para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pai, Te agradecer pela Tua força que tem nos sustentado. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra que é fiel, que o homem ele não tem nada se do céu não for concedido, Pai. Então tudo que nós temos e somos, nós devemos aqui. Muito obrigado, eu Te agradeço por cada irmão presente, Pai. Por cada irmão presente, por tudo que já foi feito aqui neste lugar, porque é o Senhor, Pai, que faz todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco na Tua dispensação, Pai. Que o Senhor me use, Senhor. Que eu seja um instrumento de honra nas Tuas mãos, Pai. Porque a excelência da glória só pertence a Ti, Pai. Nós somos apenas um vaso, Pai. Nós somos apenas um vaso nas Tuas mãos, Senhor. O versículo 18, né? Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do inferno, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Glória a Deus. Foi algo tão poderoso, né, que o Senhor ele falou ali para Pedro, né? Algo tão tremendo que o Senhor liberou para a igreja, né? Foi algo muito poderoso, muito forte. Essa questão que Jesus disse que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Glória a Deus, que privilégio tão tremendo o Senhor deu, assim liberou algo tão poderoso para a igreja, que as portas do inferno não ia prevalecer, que a igreja ia ter o poder de desligar e desligar. Louvado seja o nome do Senhor, né? É aí que eu quero falar assim um pouco sobre a igreja, né? O Espírito Santo assim me levou até essa palavra, e foi muito interessante porque
eu escutando a pregação do Jesus Cop, é muito assim, é muito interessante, né? E o Senhor começou falando acerca da igreja, né? Começou falando acerca da igreja e eu, automaticamente, quando eu me peguei, eu já estava ali escrevendo, né? Eu disse, louvado seja Deus, é tremendo essas palavras. E eu comecei a escrever. Aí eu disse, eu creio assim, que eu estou acreditando que o Espírito Santo, ele já foi falando, né? Se a pastora me colocar para ministrar a palavra na terça-feira, eu vou tentar passar essa palavra para a igreja. E assim o Senhor disse que assim seja, né? E assim estou aqui. Vou me esforçar um pouco para falar a questão da igreja. Quando o Senhor ele falou assim, Jesus disse para Pedro, né? Ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer. E o Senhor deu algo tão poderoso nessa questão da concordância, de a igreja concordar aqui na terra e Jesus concordar lá no céu. Coisa poderosa, né? Aí, o que é assim que o que eu entendo com essa palavra? Que em concordância nós temos que estar com Jesus. Nós temos que estar com o Senhor para que ele possa concordar. Igreja, não é tudo que se concorda aqui na terra e o Senhor concorda lá no céu, não. Não é? Nem tudo que nós concordamos, porque muitas vezes, nem tudo que está no nosso coração, muitas vezes, não, assim, o Senhor, ele não concorda. Amém? Porque a justiça do homem, ela é falha, igreja, a justiça do homem, né? A palavra diz que é como um trapo de imundícia, mas às vezes, as nossas razões diante do Pai não valem nada, né? É como um trapo de imundícia, a palavra diz. Então, nem tudo que nós colocamos diante do Pai, ele vai ligar lá no céu, nem tudo. Louvado seja Deus por isso, né? Porque nós não sabemos, a palavra diz que nós não sabemos nem orar como convém, nós não sabemos muitas coisas que nós queremos que colocamos diante do Pai. O Senhor, louvado seja Deus, ele vai, eu tenho certeza que Deus diz não, isso aí não vai ser bom para você, então eu não vou concordar com isso. Eu não vou ligar aqui no céu, né, igreja? Que Pai tão poderoso, que Pai bom que nos guarda. Esse é o Pai verdadeiro, que sabe o que vai nos conceder, ele sabe, igreja. Então, se você colocou diante do Pai, né? Às vezes não chegou o momento. E muitas vezes ele não concordou, não aconteceu porque ele não concordou com o seu pedido. Amém? Louvado seja Deus. Que coisa tão poderosa, né? O Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é quando o Senhor, ele é o cabeça. Quando verdadeiramente o Senhor constituiu a igreja, né? Porque tem várias igrejas aí, entre aspas, né? Várias igrejas que se diz ser igreja do Senhor, e quando nós olhamos, infelizmente, né? Eu creio que todos sabem o que eu estou falando. Muitas igrejas que abrem e diz que é em nome do Senhor, mas quando a gente vai olhar a condição, né, da pessoa, do homem, nós vemos que realmente o fundamento não é Jesus Cristo. Amém? O Senhor disse que não prevalecia as portas do inferno contra a igreja. Quando realmente o Senhor é o fundamento, quando Jesus é o fundamento, quando a igreja está em concordância, amém? Quando a igreja está em união, em concordância com o Pai, verdadeiramente as portas do inferno, ela não prevalece, amém? Não prevalece porque realmente aquilo que o inimigo vem de encontro não prevalece, porque o próprio Deus é ele quem peleja pela igreja dele. É ele quem faz. Quando Jesus é o fundamento, o mal ele não prevalece contra. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E eu consigo assim, eu enxergo, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado não, viu? Para a minha igreja não. Eu não quero puxar a sardinha, mas realmente, igreja, realmente, entre igrejas que eu já, assim, eu fiz parte, realmente foi aqui realmente eu vi que Jesus é o fundamento.
Nós podemos ver os ensinamentos, né? Nós podemos ver a direção que realmente o Espírito Santo ele tem liberdade. Não é o homem, né? Porque em muitos lugares diz que é, mas às vezes é o homem quem domina. É o homem quem faz. Isso aí não é Jesus. O fundamento não está no fundamento, não está sendo Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E quando Jesus é o fundamento, realmente ele opera com grandeza, com poder. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu quero falar essa questão, né, da igreja de realmente, como a igreja de Filadélfia, né, uma igreja que foi fiel e perseverante. Igreja, né, o Senhor disse que na tua pouca força não negaste o meu nome. Que coisa tão poderosa. Quando Jesus disse para Filadélfia sobre essa questão, né, que era uma igreja perseverante, igreja, para nós congregarmos, nós temos que ser perseverantes. Não é dessa forma? Porque é um lugar que tem várias cabeças pensantes, várias cabeças diferentes no modo de pensar, o coração diferente, né? Atitudes diferentes. E nós aqui, para estar em concordância com o nosso Deus, nós temos que estar em comunhão, não é assim? E para você perseverar na comunhão, não é trabalhoso às vezes, né? O amor, nós temos que amar o irmão do jeito que o irmão é, não é? Não assim, porque às vezes nós queremos, igreja, infelizmente, às vezes ainda tem uns conceitos meus assim, meio troncho, né? E às vezes nós queremos, às vezes, corrigir o irmão do nosso jeito. Queremos que o irmão seja do nosso jeito. E às vezes tem pessoas que nem perseveram em congregar, em tentar obedecer ao Senhor, em tentar colocar o amor em prática. Às vezes tem muitos que nem querem, nem insistem, nem insistem em estar com o irmão, né? Em congregar, porque realmente congregar é importante. Tem pessoas que dizem assim, eu sou a igreja, então eu não preciso congregar. Às vezes há esse pensamento errôneo, né? De não precisar congregar. Certo, nós somos igreja sim, mas o congregar ele é importante. Porque como é que vai surgir o amor? O amor, igreja, ele não vai surgir na condição de você, como sempre tem um irmão mais chegado, né, Samanta? Sempre tem um irmão mais chegado seu, sim. Sempre vai ter o irmão mais chegado. Mas você também vai ter que aprender a conviver com aquele irmão que muitas vezes você olha para ele e diz, esse irmão ele só quer ser cheio da unção, só quer ser isso, aquilo, outro. E às vezes nós começamos, né, a olhar para o irmão e começamos a dar nomes ao irmão, porque simplesmente nós não queremos aprender a lidar com aquele irmão, a colocar o amor em prática, igreja. A colocar o amor em prática, como o Senhor disse, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que se esforça para colocar o amor em prática. Amém? É trabalhoso, não é? Às vezes, e quando vem, às vezes, o irmãozinho que lá fora, às vezes você não se dava bem. E quando você olha o irmãozinho que está lá dentro da igreja, está congregando lá com você, e você tem que aprender a lidar. Mas às vezes é mais fácil sair da igreja do que aprender a lidar com o irmão. Porque ser igreja é isso, minha gente. Ser igreja é isso. É trabalhoso ser igreja, não é fácil não. Mas às vezes o homem prefere fugir, né, daquela incumbência que o Senhor nos dá, do que tentar encarar. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja perseverante. Na sua pouca força, não negaste o meu nome. Amém? Não negaste o meu nome na sua pouca força. Quando nós não nos esforçamos em lidar com o irmão, igreja, nós estamos negando a Jesus. Muitos não querem congregar por causa disso. Ah, já sou igreja, então eu não preciso congregar. Está enganado, precisa congregar.
É importante. Amém? Para aprender a amar. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que aprender a perseverar no Senhor, naquilo que Ele nos ordena a colocar em prática. Amém? Aquilo que Ele nos ordena, nós temos que colocar em prática. Louvado seja Deus. Igreja, eu vou louvar. Porque o Espírito Santo, Ele me deu este louvor. E eu achei muito, muito interessante. E nunca mais eu tinha lembrado desse louvor. E hoje, quando eu estava preparando a palavra, o Espírito Santo soou esse louvor no meu ouvido. Amém? Eu creio que Deus, Ele quer fazer nos nossos corações hoje, através desse louvor. Amém? Que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e para te aceitar. E para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor. Eu tenho com vocês, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É assim que tem que ser, né, igreja? Nós temos que amar como Jesus amou. Um trabalho, ele é muito difícil para nós, né? É muito difícil para nos adaptarmos. Muitas vezes, a dificuldade que às vezes nós mesmos é que levantamos contra o irmãozinho, né? Contra o nosso próximo, contra o irmão. Então, é ferro que afia ferro, né? Louvado seja Deus. De estarmos num lugar com pessoas diferentes. Totalmente diferentes. E nós temos que aprender a amar. Nós temos que aprender a lidar. Aqui na igreja tem uma irmãzinha que nós tínhamos aquela condição no Ministério de Louvor, né? Vá, abraça seus irmãos, né? Abraça o seu irmão, diga que o ama, que ele lhe faz falta, aquela questão, né? E ela dizia que ela odiava essa parte de chegar e se abraçar com os irmãos. Ela disse: eu só gosto de chegar depois que aquilo ali passa, que aquilo ali é tudo falsidade. Ela dizia, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu disse, mulher, não é assim não, mulher. Eu dizia, não é assim não, você chegue. Isso aí é algo que vai cair por terra. Mas só cai por terra quando a gente aprende a vencer isso. É difícil, porque às vezes o orgulho, ele quer falar mais alto. Às vezes o orgulho, ele quer prevalecer, igreja. Não é? Mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Amém? Porque nós já vencemos, igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele está conosco. E aquilo que nós às vezes não podemos fazer, ele nos ensina a fazer. Ele nos ensina. Então é a gente fazendo que aquela barreira ela vai cair por terra. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Nós não podemos deixar essa questão nos vencer, muitas vezes, de ter essa dificuldade de dar um abraço. E o abraço é algo tão poderoso que você nem imagina. Amém? No abraço, Deus faz tanta coisa. No abraço, Deus libera tanto poder. Amém? Às vezes, Jesus disse, vá lá e dê um abraço naquela pessoa. Eu digo, Jesus, o que é que eu vou fazer? Jesus disse, vá lá e abrace, porque o resto é comigo. Amém? Então, quando a gente sente vontade de abraçar, abrace. Em nome de Jesus, porque Deus, Ele quer operar, né? Muitas cadeias cairão por terra quando nós obedecemos ao Senhor. Quando Ele dizer, vá e abrace, nós temos que obedecer, porque Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero convidar a igreja. Vamos abrir aqui em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 19. Amém? Que diz assim: assim já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também fosse juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Igreja, quando a gente vem para casa, quando a gente vem para a igreja, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus que vem, a gente vem tão cheio de tanta coisa ruim para ser ali tirado, para ser moldado. E vai ser aqui na igreja, não é? Que nós iremos ser transformados, iremos ser, né, libertos de muita coisa que está dentro de nós. Não é assim? E quando a gente vai encontrar com outras pessoas também, não libertas. Aí, será que vai ser um lugar perfeito? Não é. A igreja não é um lugar de perfeição. A igreja não é. Você vai chegar aqui e vai encontrar muita falha. É o ser humano que habita aqui, é o homem. O homem, ele é falho. Às vezes nós pegamos uma pessoa e começamos a idolatrar, colocamos assim no altar e achamos que aquela pessoa é uma pessoa perfeita. Às vezes sai da igreja porque aquela pessoa falhou e às vezes nós colocamos tanto assim, exaltamos tanto aquela pessoa quando aquela pessoa falha, né? Quando a falha vem em evidência, né? Um pecado às vezes que está oculto, que vem em evidência, aí se decepciona, sai da igreja. Gente, a igreja é constituída por homens falhos, que estão sujeitos a falhas. Amém? Nós não podemos, quando nós chegamos aqui, temos que entender isso. Você vai encontrar falhos, erros, né, humanos, aqui neste lugar. Então, nós temos que aprender. É um afiando o outro, é um ferro afiando o outro, né? Nós iremos aprender a amar como Jesus. Iremos aprender. Então, o inimigo, ele não vai prevalecer quando a união, você diz que um dia é a união, ele ordena a bênção e vida para sempre. Amém? Então, quando Jesus está na casa, é o Senhor que vai fazer todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não podemos abandonar aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, que é o amor. Né? Acima de tudo, o amor. Colocar sempre o amor, perseverar no amor, em união. A perseverança, igreja. Temos que lembrar disso. Ser perseverante dentro da igreja. Em nome de Jesus, no amor. Glória a Deus. Então diz aqui que nós somos famílias. A família ela não pode viver separada. Amém? Mas mesmo assim já tem família que é distante uns dos outros, né, igreja? Mas a família, nós somos filhos de Deus e irmãos, né? Todos irmãos, nós somos de uma família só. Então temos que aprender a lidar um com o outro, em amor, como família, em nome de Jesus. Amém? Aí aqui em Coríntios, vamos abrir em Coríntios. Em 1 Coríntios,
1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 2, a partir do versículo 12, amém? 1 Coríntios. Que diz assim, 1 Coríntios 12, 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os outros? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Amém? Nós somos uma família, nós somos um corpo, então todos nós precisamos uns dos outros, igreja. A igreja ela não pode ser individualista. Cada um tem a sua forma de ser, né? Cada um tem a sua forma de ser. Individualista, eu digo, cuidar de si próprio. A nossa obrigação é cuidarmos uns dos outros. Amém? O corpo verdadeiro de Jesus, ele faz isso. Ele se importa com a condição do irmão. Amém? Ele sempre está, quando falta algum irmão na igreja, sempre está observando, né? Porque não é só os pastores que têm esse papel de ir atrás das ovelhas. Nós temos também a obrigação, igreja, de nos portar também com os nossos irmãos. Amém? Saber como é que está o irmãozinho, ligar. O irmãozinho estava doente, soube que estava doente, ligar se o irmão melhorou. Temos a obrigação de se importar de como estão os irmãos. É o nosso papel, né? E diz aqui, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Amém? No 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Glória a Deus. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, compere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém, igreja? Veja só como Jesus, ele teve, né, todo um cuidado, igreja. Todo o cuidado ele teve com a igreja que somos nós, né? Que nós temos que nos portar uns com os outros. Amar uns aos outros. Amém? Aqui tem, ter cuidado com o mais fraco, porque sempre tem na igreja, né? O que está começando agora, os fracos na fé, não é assim? Aqueles que têm uma dificuldade de se adaptar ainda. Nós não podemos, às vezes nós queremos, julgamos, mas fulano só vive caindo. Fulano estava aqui hoje, já saiu da igreja, já tá desse jeito. Não é mais fácil, às vezes é mais fácil julgar do que ir lá e ajudar o irmãozinho que tem a dificuldade.
Não é assim? Temos que amar a todos, igreja. A palavra diz que temos que amar a todos. Não é? Não é a questão de porque fulano é isso e aquilo outro, não. É difícil, né? Porque às vezes tem irmãozinho que dá trabalho, né? Tem uns que é umas bencinhas, né? Dá uns trabalhos que só o sangue. Mas o Senhor disse que a gente tem que amar. Que diz que esse mais fraco a gente tem que ter mais cuidado, né? É aí que vem o amor. O ferro afiando o ferro, um afiando o outro. Glória a Deus. É estreito o negócio, né? Glória a Deus, mas a palavra do Senhor, ela é isso para nós. Amém? E o Espírito Santo, ele quer falar conosco. Não é assim? Como é que nós estamos hoje como igreja? Como é que nós estamos nos portando como igreja hoje? Amém? Com o seu irmãozinho. Eu mesmo, se eu fiz algo de errado, igreja, como diz aqui o louvor, né? Me perdoe se eu fiz algo que desabanou, que assim entristeceu vocês. Amém? Em nome de Jesus, porque nós somos falhos, né? Nós falhamos, mas a questão de reconhecer a falha e pedir perdão, isso é muito importante, né? De pedir pedir perdão quando necessário. Isso é importante, nós temos que aprender a pedir perdão uns aos outros, não é? É o amor. Porque o Senhor disse que seja o que a gente fizer, se não tiver amor, nada vale. Tudo que nós iremos fazer tem que ter o amor. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu escrevi aqui umas coisas que diz assim. Que diz assim, a família de Cristo na igreja, né? Na igreja, a palavra diz, foram 5 tópicos que eu achei interessante e eu escrevi, né? Que primeiro é adoração, né? Amar a Deus de todo o seu coração. Né? Amar o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, né? E amar o seu próximo como a nós mesmos, né? Dentro da igreja, tudo isso é o que acontece na igreja do Senhor. Amém? Nós temos que nos esforçar, igreja, para colocar esses 5 tópicos em evidência. Amém? Para que o Senhor possa, para que o mal ele não prevaleça contra a igreja do Senhor, nós temos deveres, né? São direitos e deveres. Nós temos deveres a exercer. Amém? Não é de qualquer jeito, o negócio não é bagunçado não, igreja. O negócio é responsabilidade realmente. Não é assim? Tem que existir responsabilidade, tem que existir deveres. Em nome de Jesus Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, segundo tópico. O terceiro tópico é evangelização. Amém? E fazei discípulos, em nome de Jesus Cristo. Tem que trazer nova vida, novas vidas, em nome de Jesus. A comunhão, o batismo, a salvação e o batismo, né? É esses 5 tópicos e discipular, né? Discipular ensinando a igreja, em nome de Jesus Cristo. Então, que nesta noite nós viemos nos analisar. Como é que está a sua condição, né? Como é que você está na condição de congregar? Como é que estão as suas responsabilidades, igreja? Ainda tem essa, né? A pastora me chamou a responsabilidade hoje para estar aqui, né? Para estar aqui trazendo essa palavra, porque não é fácil você subir aqui. Realmente não é fácil. Mas quando o Senhor ele chama, o Senhor ele já tinha me dado, né, essa palavra para os nossos corações nesta noite. Como é que está a sua responsabilidade como igreja? Amém? Que você venha se analisar. Como é que você está com o seu próximo, com o seu irmão, com os seus pastores primeiramente. Você tem honrado os pastores, né? Como é que você tem que se comportado? As portas do inferno não prevalecerão, né? Primeiramente como cristão, amém, igreja? Em obediência ao Senhor. E segundo, você congregando, você está fazendo com responsabilidade? Como é que você está fazendo? Você está dando importância, você está vindo de qualquer forma. Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou para a igreja. Não tem nada de bom, de legal na televisão, eu vou para a igreja.
Às vezes quer fazer a igreja como se fosse uma diversão. Não se importa, né? Não faz verdadeiramente, não faz em adoração, adorando a Deus verdadeiramente. Faz de qualquer jeito, congrega de qualquer jeito. Amém, igreja? Que nós vamos nos analisar nesta noite de como nós estamos diante do Senhor. Nós estamos igrejando verdadeiramente com os nossos irmãos. O que é que nós estamos fazendo? Nós temos nos importado com os nossos irmãos, de saber como é que está. O irmãozinho não vem, está com 3 domingos que o irmãozinho não vem. Eu vou ligar para o irmão para saber como ele está. Amém? Que nós vamos nos analisar. Isso serve para mim, né? Porque primeiro vem para nós a palavra. O Espírito Santo, ele brada no nosso coração. E em seguida nós passamos. Não é porque quem sobe aqui é perfeito, não. Amém? Porque não há perfeição não, igreja, em nós não, nós estamos buscando, né? O Senhor está nos lapidando, nos ensinando de como tem que ser, como temos que ser, como cristão. Como cristão, como aquele que congrega, amém? Não podemos deixar de congregar, como diz. Não deixei de congregar, como é costume de muitos. Para não viver a dificuldade na igreja. Eu vou ser crente em casa, não existe, viu? Cristão em casa não existe, vai cair, cai. Nós temos que estar aqui, né? Na brasa viva, um afiando o outro, amém? Amém? Um afiando o outro, um sustentando o outro, amém? Fazendo o que é necessário, um na vida do outro, e vamos rumo à glória, amém? Nós somos cidadãos do céu, igreja. Nós somos cidadãos do céu, temos que nos portar como tal, como cidadãos dos céus, como fomos chamados para ser, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A aliança do Senhor eu tenho com vocês, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e te aceitar, e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com vocês, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos um no amor de Jesus, amém? A igreja é isso, comunhão, nunca esqueça disso. É comunhão, é um afiando o outro, é ferro afiando o outro, amém? Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quero convidar a pastora, amém?